leva essa família a ter que tomar algumas atitudes para ter uma restauração no sentido material. Então, eu quero hoje aqui, nesta noite, em primeiro lugar, fazer uma aplicação e enfatizar que muitas vezes acontece dentro das famílias algumas situações. E aí eu vou dizer para os irmãos, às vezes, quando acontece algumas situações dentro de algumas famílias, ficamos buscando culpado. Se tal coisa aconteceu, o culpado foi o pai, foi o marido, foi a mulher, foi os filhos, foi a busca por culpado. Mas tem coisas que fogem do natural. Nesse contexto aqui, essas perdas fugiram do natural. Peraí, como uma família forte, prudente, inteligente tem uma perda como essa? Algo além aconteceu. Agora, tem situações que a origem é o maligno, é o diabo. Mas tem situações que a origem de algumas perdas, a origem de algumas situações, não é o diabo, é Deus. Nem toda perda a origem é o diabo. Tem situações que nos acontecem que a origem dessa situação é Deus. Mas é porque Deus tem um propósito maior. Diga, propósito maior. Há um propósito maior, há uma causa maior. E foi isso que aconteceu na família de Saul. Houve uma perda. Essa é a primeira observação. Segunda observação que eu quero trazer para os irmãos. A Bíblia agora no versículo 2 vai dizer o seguinte: este tinha um filho. Quem? Quis tinha um filho. O homem que era um varão alentado em força tinha um filho, cujo nome era Saul. Aí a Bíblia vai falar algo sobre Saul. Saul ele era um jovem, porque a Bíblia fala que ele era o mais belo de Israel, dos ombros para cima. Então pensa num rapaz bonito, de aparência era Saul, um jovem belo, bonito. É isso que a palavra de Deus enfatiza. Quando a Bíblia dá um destaque sobre alguém, irmãos, é porque a pessoa era muito bonita nesse contexto aqui. A Bíblia vai trazer diferenças de algumas pessoas. Por exemplo, no caso de Saul, ele era muito bonito. No caso de Jó, ele era o mais rico do Oriente. Então, quando fala que Jó, ele era o mais rico do Oriente, é isso mesmo. Mas ele era muito rico. Quando fala que Saul, ele era o mais belo que havia em Israel, dos ombros para cima, realmente é porque ele era muito bonito. É possível diferenciar uma pessoa que é muito bonita, sim ou não? Tem pessoas que falam assim: meu Deus, aquela pessoa ali, né? Aquele rapaz ali é bonito demais. Amém? Alguns homens falam assim: não pode, eu não posso achar homem bonito. Não, tem homem que é bonito, irmão. Né? As mulheres também falam, algumas assim seriam coisas. Tem mulher que é bonita. Bom, não tem nada de errado de saber que alguém é bonito. No contexto bíblico que a Bíblia mostra claramente que ele era muito bonito. Amém? Deus não escolhe só feio. Deus pode escolher alguém que é feio, Deus pode escolher alguém que é. As escolhas de Deus são soberanas. É com Ele, irmão. Amém? Não, Deus escolhe. Independente se é feio ou bonito, se tem uma aparência, se não tem uma aparência, se não tem tanta aparência, tanta presença, e se alguém tem muita presença, Deus escolhe. Quando Deus escolhe, vai escolher. Amém? Deus escolhe alto. E ele era um homem alto. Mas Deus escolhe também os baixinhos. Ele escolheu Davi. Não importa, Deus é Deus e Ele escolhe quando Ele escolheu. Quando Ele escolhe, está escolhido de ponto final. E tem pessoas dentro de algumas famílias que são bonitos. No caso dessa família, Saul ele era bonito, mas Saul não falava assim: bom, eu tenho que ficar tranquilo porque eu sou mais bonito da casa. Não vou fazer nada, não. É bonito, mas trabalha também. É bonito, mas tem que se esforçar. É bonito, mas tem que obedecer ao pai. Tem pessoas
que por causa de alguma situação tem até alguns privilégios. Saúl não tinha privilégio, está dentro da família. Aí surge um problema sério na família. Percas. Agora, aqui eu quero, falando agora sobre família, vamos passar essa parte aqui do momento, né? Tem percas na família. Pastor, quando em uma família há percas, há problemas, há situação de fazer, as pessoas da família têm que se envolver para solucionar o problema. Amém? Saúl, o pai de Saúl chama Saúl e diz assim: meu filho, perdemos as jumentas, então vem nos ajudar, vamos resolver o problema. Eu tenho uma missão para você. Vai procurar as jumentas que se perderam. Pastor, o que é isso? A família está sendo envolvida para solucionar o problema. Vivemos uma época onde tem pessoas que parecem que não pertencem a uma família. Está entendendo? Por exemplo, a mulher está com um problema, é problema seu. O homem está com um problema, a mulher é problema seu. Os pais estão com um problema, os filhos é problema do meu pai e do meu pai. Se teve essa perda, é problema deles. Irmão, família se envolve para solucionar os problemas. O casal, as finanças de um casal não podem ser separadas. Biblicamente, é uma só carne e essa união tem que ser em tudo. Tem que unir o caixa. É claro que tem que ter uma administração, tem que ter um gerenciamento, tem que ter organização, mas tem que estar junto. Esse negócio não é o meu dinheiro e o seu dinheiro. Não é assim. Casou, tem que unir as finanças. Não é o meu dinheiro, não é a minha casa, não é o meu carro, é o nosso carro, é o nosso dinheiro e a nossa casa. É a nossa comida, é nosso. Porque agora casou. Aí do casal vem os filhos. Então, assim, se não fosse os pais, nem os filhos estavam em casa. A pessoa nem nasceu, não tinha. Se não fosse a mãe que amamentou 9 meses, né? 9 meses, nada. É mais até, né? Se não fosse a mãe que carregou na barriga 9 meses, não amamentasse, as crianças não estariam de pé, não teria se tornado esse jovem bonito. Então, até os bonitão que tem dentro de casa, as bonitonas e os bonitão, né? Alguém alimentou, alguém amamentou, alguém cuidou para chegar nessa idade e estar bonitão e bonitona. E aqui vem algo para os pais que estão aqui. É importante a gente trabalhar isso com os nossos filhos e jovens, que tem jovem abençoado. Ter uma mentalidade assim, de família, né? Há necessidade de ter essa unidade na família. E quando surge um problema dentro da família, não é o problema dos meus pais, é o nosso problema. E os filhos podem se unir para ajudar a resolver os problemas. Agora, deixa eu falar para os irmãos. Há pessoas que podem ter muitas percas de bênçãos por não se envolver em ajudar a resolver os problemas da família. Se não se tornar, se os nossos filhos não forem obedientes, estamos falando sobre família, agora estamos falando agora um pouco sobre os filhos. A Bíblia fala: vós filhos, sede obedientes a vossos pais. O que isso falou? Meu filho, vai buscar a jumenta. Saúl obedeceu ou desobedeceu? Obedeceu. E o Senhor ministrou meu coração. Primeiro, quando filhos são obedientes, em primeiro lugar, ele imita Jesus. Amém? Filhos obedientes imitam Jesus Cristo, porque a Bíblia fala que em tudo Jesus Cristo foi obediente. Embora sendo filho, aprendeu a obediência. Ele foi em tudo obediente a Deus. Esse é o primeiro ponto aqui. Segundo, quando filhos são obedientes aos pais, na obediência vai uma bênção dos pais acompanhando seus filhos.
Um filho obediente, o pai alegra-se com ele. A Bíblia fala que o filho obediente alegra o coração do pai. Está lá em Provérbios. E quando o coração de um pai, de uma mãe, está alegre com os seus filhos, o pai abençoa o filho. A mãe abençoa os filhos. E quando ele está sendo abençoado, ele está guiando o seu filho para o destino, para o propósito de Deus na vida deste filho. Às vezes o pai nem sabe, mas enquanto ele está dizendo para o filho, e os pais sempre no caminho certo, vai ensinar seus filhos no caminho certo. Então quando o pai está falando, meu filho, vai por aqui, faça isso, faça aquilo, ajuda nisso, ajuda naquilo. Essa mensagem poderia até, é que os jovens acabam saindo, porque isso foi para um propósito, mas poderia até estar aqui, vai ficar gravado. Está sendo gravado, essa palavra pode ser depois mandada nos filhos. Irmãos, isso aqui é tão lindo. Porque Saul quis falar assim, ó, meu filho, vai atrás das jumentas. Saul pegou e foi. E Saul começa a andar, começa a caminhar. E a Bíblia mostra que Saul aqui ele se esforça, junto com o moço que estava com ele, para encontrar essa jumenta. Quer ver que ele se esforça? Olha o versículo de número 4. Passou, pois, pela montanha de Efraim. Então ele foi pela montanha. Diga montanha. Alguém passou de montanha? É fácil subir montanha, pastor? Atravessar a montanha, subir, descer? Não. Para quem mora nas regiões mais baixas, até para chegar aqui na igreja, tem dia que cansa, não é assim? Os irmãos que vieram, cansa. Montanha. Chegou na montanha, não achei não, vou voltar para casa não. Pelo que disse, o versículo de número 4. E dali passou a terra de Salisa. Então ele vai na montanha e não acha a jumenta. Agora ele passa a terra, vai à terra de Salisa. Capítulo 9, versículo 4. Que, porém, não as acharam. Não achou, mas eles continuam procurando. Depois passaram a terra de Saalim. Porém, tampouco estavam ali. Se Saul tivesse com má vontade, ele teria percorrido toda essa trajetória? Chegou na montanha de Efraim, não achou. Foi à terra de Salisa, não achou. Foi à terra de Salim, não encontrou. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, como que ia, vem com Deus. Então, só depois de eles andaram muito, foi num lugar, foi em outro, procurou em vários lugares, em várias regiões, em algumas cidades, em algumas terras, e não encontrou. Aí, depois de muito insistir, a gente não está encontrando. Agora, por que ele volta? Ele não volta porque ele desanimou de procurar, mas ele volta porque ele está preocupado com o que o pai dele está pensando acerca deles. Ele disse assim, olha, meu pai consegue, já não está mais preocupado com as jumentas, ele agora está preocupado com a gente. Vamos voltar então, porque agora eu observo a preocupação do nosso pai é com a gente. O que nós podemos aprender com a atitude de Saul nessa obediência é que ele se esforçou para resolver um problema dos seus pais, da sua casa. Amém? Estamos aqui encontrando qualidades em Saul. Às vezes a gente pega apenas algumas coisas e depois as atitudes ruins dele lá na frente. Mas olha a qualidade dele. Por quê? Uma das características da sua tribo era força e a capacidade de percorrer longas jornadas, longas trajetórias. Era uma das características daquela tribo. Característica de pessoas esforçadas, dedicadas. Tem pessoas que acham que para Deus abençoar, que algumas pessoas é próspera, é porque ela
Deus abençoa na vida profissional, na vida ministerial, na vida espiritual. Mas olha quantos lugares Saul aqui percorreu e não deu certo, não encontrou. Mas eles não desanimaram. Na vida espiritual, na vida ministerial, na vida familiar, na vida profissional, em cada área da sua vida, Deus está nos ensinando que nós devemos ser pessoas o quê? De esforço. E Saul ensina isso, a obediência dele é uma obediência com dedicação, com empenho, com esforço. Mas não encontrou. Agora, para a gente encerrar, a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte, que agora quando ele pensa em voltar, o moço dá um conselho para ele, vamos fazer o seguinte, antes de voltar, na cidade adiante tem um homem de Deus. Esse homem de Deus, aí ele vai falar da qualidade desse homem de Deus. Nessa cidade é um homem de Deus. Homem honrado é. Diga, honrado é. Irmão, o que é um homem honrado? O que é uma pessoa honrada para os irmãos? O que é uma pessoa honrada? Mas tem a parte dela, mas é uma pessoa que é honrada, inclusive pelos outros. Por que essa pessoa é honrada? Porque ela é verdade. Ela tem qualidades que levam ela a ser uma pessoa honrada. Então, quando a gente vê alguém sendo honrado, a gente também tem que honrado ou honrada, a gente também tem que pensar assim. Essa pessoa está sendo honrada, mas ela tem um mérito na vida dela para ela ser honrada. E qual é o mérito aqui? Ele era um homem, primeiro, ele era um homem de Deus. E ele era honrado por quê? Tudo quanto diz sucede infalivelmente. Quer dizer que ele era um homem de Deus, ele era um profeta,